Vamos falar um pouquinho mais sobre a história do Espírito Santo, a história do nosso carnaval. A Mocidade Unida da Glória, a MUG, conquistou o seu 10º título no Carnaval de Vitória, unindo duas pontas fundamentais, a memória histórica e o futuro sustentável. A escola, ela sagrou-se campeã aqui no Carnaval de 2026, com 180 pontos, nota máxima. O que poucos sabem, gente, é que o enredo, o Diário Verde de Teresa, ele é fruto de um amplo trabalho de pesquisa sobre a história, viu, do Espírito Santo. E tem muito a ver com um livro, gente, que está disponível para acesso de qualquer capixaba, que se chama Viagem ao Espírito Santo, 1888. Ele está disponível gratuitamente no Arquivo Público aqui do Estado. E ele conta um pouco da história, gente, da Teresa da Baviera, quando ela desembarcou no Brasil. Ela tem um espírito científico, curiosidade insaciável, autodidata, estudiosa de botânica. E ela, gente, visitou florestas, vilarejos aqui no Espírito Santo. Mas quem vai me ajudar a contar essa história são os próprios, tá? Da MUG. Eu estou ao vivo aqui com o carnavalesco, o Peterson Alves, e também o enredista, o Léo Soares. Meu bom dia para vocês, hein? Tudo bem? Bom dia, menina. Bom dia a todos da rádio aí da CBN. Aqui é o Peterson falando. Ei, Peterson, parabéns aí pelo resultado, hein? Obrigado. Um trabalho árduo, né, de um ano inteiro, como vocês mesmos falaram aí, né, de pesquisa, né, eu e o Léo aí tivemos bom tempo para estudar, para pesquisar, para ler o livro, pontuar o que poderia ser carnavalizado, né, o que poderia ser transformado em alegorias, em fantasias, para que a gente pudesse fazer essa grande festa, deixar essa mensagem de reflexão, né? Porque o carnaval é isso, é você deixar uma mensagem de reflexão, o desfile da escola de samba. A gente está ali, aquilo ali é um palco, é um palco a céu aberto, onde você utiliza para você passar essa mensagem. E a Mocidade Unida da Glória resolveu passar essa mensagem, né? Extrair aí desse livro, A Viagem ao Espírito Santo, algumas narrativas, algumas visões de Teresa, né, para que a gente pudesse fazer essa grande festa, que foi o que aconteceu, né, no dia 6 de fevereiro. Isso aí. Léo, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso CBN Vitória, hein? Obrigado, Fernanda. Mais uma vez estamos juntos aqui comentando, né, o carnaval. É isso. Léo, você pegou essa história e transformou em enredo. Pois é, o Peterson ele já chega pra gente com um dever de casa, Fernanda, que ele fala assim, esse ano eu quero meio ambiente, se vira aí para me ajudar. Aí a gente se vira para poder ajudar o Peterson. Esse ano a gente tinha um livro, esse livro justamente distribuído pelo Arquivo Público, que narra essas 3 semanas em que a Teresa ficou aqui no Espírito Santo. Teresa era uma princesa da Alemanha, deixou o trono dela para trás para catalogar a fauna e a flora pelo mundo. Só isso já dá carnaval à beça. Só que a questão da cereja do bolo, o Espírito Santo, nos ajuda bastante. E aí, assim, o próprio livro, ela fez em forma de diário de bordo, e isso nos facilitou bastante, porque ela tem uma narrativa muito detalhada. Nessas 3 semanas que a Teresa esteve aqui, ela catalogou fauna, flora, os povos originários, com um nível de detalhe gigante, e isso pra gente é muito bom. A gente tem muita informação para transformar em carnaval. Como é que a Teresa chegou no Espírito Santo? Ela estava no Rio de Janeiro, ela fez uma viagem por toda a América, então ela foi pela América do Sul, ela foi para o México, ela foi para os Estados Unidos, ela rodou toda a América, e quando ela estava no Rio de Janeiro, ela queria ter acesso aos povos originários, os aimorés, que eram tratados como botocudos por causa daquele botoque, né, na boca. Uhum. E ela queria conhecê-los, e como ela estava aqui do lado no Rio de Janeiro, era uma viagem mais facilitada, ela veio a bordo de uma embarcação, e chegando aqui, claro que ela teve ajuda de umas damas de companhia, um ou outro que ajudava ela, mas todo o trajeto era em canoas ou a bordo de cavalos, por dentro das matas mesmo. Meu Deus, olha só, eu estou aqui, Léo, você contando um pouco da história, né, da Teresa, imaginando como é que o Peterson vai ouvindo e imaginando isso no desfile. Pois é. Como é que é essa imaginação, Peterson? Conta, Peterson. Nossa, a cabeça da gente vai assim, ela dá um giro de 360 graus, né? A gente brinca e fala que carnavalesco não é um ser normal, precisa ser estudado pela NASA. E você pegar um texto, você pegar um texto e começar a carnavalizar, a viajar, né? Criar um mundo da fantasia, né? Porque cada ano que a gente faz um carnaval é uma fantasia diferente, né? É uma história diferente.
né? Então você tem que estudar, você tem que ler e você tem que começar a carnavalizar, imaginar o que aquilo vai virar, né? Se aquilo vai ficar bacana, se não vai, e você começa a rabiscar daqui, risca dali, né? É uma loucura, é uma coisa que não tem explicação. A gente fala que não é um trabalho para todo mundo, porque se fosse fácil de fazer, muita gente saberia executar, né? Tanto que não tem curso, não tem faculdade, né? É diferente de você fazer medicina, odontologia, enfim, outras profissões que existem em faculdades, né? Não tem. A faculdade da escola de samba é a vivência do dia a dia, é você gostar da arte, da cultura, né? Gostar da festa. Acho que é o primeiro passo para você ter esse diploma de carnavalesco aí. Mas, Léo, e a Tereza, ela registrava tudo em fotografia? Ela registrava tanto em escrita quanto em fotografia. Ela também fazia ilustrações das espécies que ela achava mais diferentes, porque assim, como ela rodava muito, muita coisa era repetida, mas os elementos que ela percebia que eram diferentes, ela desenhava ou mesmo fotografava e ela levava para poder catalogar depois. Depois que ela passou por aqui, ela precisou de 5 anos para poder absorver tudo isso, ver quais espécies ainda não estavam catalogadas, para ela poder fechar esse livro. O livro todo dela, que fala Viagens aos Trópicos, ele é gigantesco. A gente fez o enredo em cima essas 3 semanas que ela passou aqui, que se tornaram 3 capítulos do Espírito Santo. E aí tem um ponto muito legal, Fernanda, que é o seguinte: no desfile a gente usou muito desse livro do Arquivo Público. O nosso carro Abre-Alas, por exemplo, era um carro todo verde, gigante, com 3 canoas na frente. Essas canoas são idênticas a uma fotografia que a Tereza fez das canoas da época. E isso a própria capa, né, Léo, do livro. A capa do livro. A foto da capa do livro são as canoas. Isso. E um outro momento também importante, que é legal a gente falar, na página 58 do livro, esse livro está em PDF, basta procurar pelo nome do livro na internet. A página 58 narra que Tereza foi dormir no meio da mata, porque não tinha iluminação, não tinha nada do tipo. Ela dormiu na mata de Santa Teresa, e enquanto ela estava pegando no sono, os bichos todos os bichos afinaram as vozes e fizeram uma serenata para ela no meio da escuridão. E aí a gente fez a bateria com essa fantasia. A bateria tinha 6 cabeças diferentes de bichos da mata, e era uma orquestra tocando para Tereza. Léo, que coisa surpreendente! Legal. É muito bacana, Fernanda. É muito bacana e, assim, é uma informação que boa parte dos capixabas não tinham acesso. E que mulher forte é essa, hein? Exato. Sim, e a gente não tem como não dar os créditos. Por exemplo, a Sara Baldos, que foi quem fez essa tradução para o Arquivo Público, ela traduziu os escritos da Tereza. O Júlio Bentivoglio, que organizou esse livro. E esse livro está ao acesso de todos. Mas assim como a gente fez com Homero Macena em 2024, que ele estava um pouco esquecido, as pessoas ouviam falar de Homero Macena, mas não tinham uma ideia detalhada. Com Tereza, eu acho que foi um pouco mais, a gente foi além, porque muita gente nunca ouviu falar dela. Isso aí. Ô, Peterson, isso tudo na Avenida, à medida que vocês vão lendo esses capítulos, vocês vão enxergando, né, possibilidades? Sim. Aí a gente vai ler. Como é que a gente procede, né? Esse processo criativo. A gente lê e vai fazendo pontuações. Por exemplo, quando chegou nessa página 58, que a gente vê essa orquestra, então a gente vai lendo e vai deixando uma folha em branco ao lado, e a gente vai escrevendo, vai pontuando. Olha, isso aqui vira fantasia, isso aqui pode ser isso aqui pode ser aquilo. E logo quando ela chega na mata, né? Que ela desembarca da canoa, ela é recebida por uma gritaria de papagaios, né? E então, assim, quando a gente pontuar, vamos usar os papagaios, vamos usar os pássaros, porque ela cita muito esses pássaros dentro do livro, né? Inclusive, num determinado ponto do livro, que é onde ela se encontra com os próprios botocudos, né? Que é onde eles já não viviam mais em aldeias, por ser nômades e tudo, mas eles já eram colonizados, né? Já conseguiam falar o português um pouco, aquela coisa toda. Eles já estavam vestidos, né, de roupas, eles já não usavam mais, né, o seu habitat como natural, né, que era a nudez. E aí ela foi servida por papagaio assado, olha que coisa, né? Ela cita isso no livro, né? Então, assim, são coisas, ela tinha uma sensibilidade que nos ajudou muito na Ela era botânica, zoóloga, ela comeu esse papagaio?
Comeu, porque assim era o que tinha para comer. Eles ofereceram um banquete, então fizeram esse papagaio. Depois que ela comeu, que eles falaram que era papagaio assado. Os índios já bebiam café naquela época, porque era final do século XIX, né? Então os povos originários, os botocudos, eles tinham muito disso. E aí ela narra tudo isso, ela vai escrevendo. Então isso é legal porque a gente ia pontuando, né? Então logo no início, a primeira receptividade que ela teve, né, foram com as gritarias dos papagaios. E aí ela fala, né, pássaros emplumados. E aí eu fui e falei assim, não, Léo, isso aqui vai ser o nosso primeiro casal de mensageiro porta-bandeira, porque eu acho que vai ser uma coisa bacana, vai ser diferente. E a gente tinha um objetivo, um propósito, que era dar uma cara nova para a Moog no desfile, né, diminuindo o vermelho, apesar de que eu defender o vermelho, né, porque eu falo que o vermelho da Moog, ele é identidade, ele não é uma cor complementar como as outras cores são dentro da escola de samba, né? Tudo bem, o carnaval ele te permite usar do colorido, mas tem determinados enredos que a gente propõe que aquela cor ela tem que ser pertinente, ela tem que estar presente, né? Como foi o verde, né? A gente estava falando de um diário, de uma botânica, e a gente falava de preservação, né, do meio ambiente, do que será do nosso verde no futuro, se não preservarmos ele hoje no presente, né, nos dias atuais. Então, Peterson, pegando essa deixa sua aí, né, porque é tanta história e tão presente, né, é tanto passado e tão presente. Isso. Então, assim, a nossa ideia é quando a gente fala, né, que a escola de samba ela tem essa responsabilidade social de construir uma mensagem de reflexão, não é só você pegar o tema, vou falar da batida do som que sai da caixa de fósforo. Não, você precisa deixar uma mensagem. Eu acho que a gente, né, é uma festa que ela é principalmente custeada com o dinheiro público. Eu acho que o poder público ele está aí para isso, né, para nos ajudar, né, a fazer essas políticas sociais, porque a escola de samba ela é uma política social, porque ela envolve pessoas, envolve comunidades, envolve trabalhos sociais, né? Então eu acho legal isso, você construir um enredo que passe uma mensagem, que deixe um momento de reflexão para as pessoas. E a gente hoje precisa desse momento de reflexão, de preservar o nosso verde. Nós precisamos saber o que vai ser do nosso futuro se a gente não pensar no presente. Eu acho que essa foi a mensagem que a Mocidade Unida da Glória, juntamente com o Diário Verde de Tereza, né, como diz o povo, TT, Tereza, ela ganhou vários codinomes, né? Ela foi assim, muito agraciada, e a galera pegou um carinho, né? Porque as pessoas não conheciam, e muita gente agora... e ainda outro ponto que eu falo, né? Dessa questão, não só dessa reflexão, mas também a gente induz as pessoas a voltar a ler, né? Porque hoje as pessoas também não querem muito ler, tem aquela coisa, muita coisa de internet, então a gente foi lá, buscou um livro, né? Nós tivemos que ler o livro e hoje está aí o livro disponível no arquivo público para que as pessoas possam ir lá, adquirir, é gratuito o livro, né? E a pessoa poder ler, conhecer. Eu acho que é legal isso faz parte do carnaval também, é essa responsabilidade social que o carnaval, né, que a escola de samba nos permite, né, a gente transcrever e proporcionar para as pessoas. Léo, o arquivo público está repleto de possibilidades, né? Repleto de possibilidades. Eu consegui a ajuda deles também, boa parte do enredo do Homero Macena, do enredo do Obi em 2022, quando a gente falou da barreira verde que o Espírito Santo foi, para evitar o escoamento do ouro de Minas Gerais. Então, assim, é muito tema. E, assim, quando a gente lançou esse enredo, lá no início do ano passado, as escolas ao redor da Moog, as escolas públicas mesmo, procuraram a gente para a gente poder explicar quem foi Tereza para os alunos. Então, antes mesmo do desfile, a gente já cumpriu o nosso objetivo de fazer ela ser vista e conhecida. Até porque a gente está falando de uma mulher princesa no século XIX que andava de calças pela mata. Pensa nessa situação. Estou pensando aqui, estou viajando com vocês. Eu e inúmeros ouvintes, tá? É inimaginável. E assim, isso pra gente é fantástico para levar para a avenida. É isso, olha só, eu vou para a participação aqui dos nossos ouvintes, tá? Um deles é o Guidônio, dizendo que ama essa dupla, Léo e Peterson.
Falando que trabalho criativo de vocês, como vocês impactam, né, as nossas histórias. Ele disse que já está super ansioso para saber quais são as próximas histórias, assim como a Anne, nossa colega, que está aqui falando, todo mundo está muito feliz em ouvir as histórias da Moog e diz, vocês já estão se preparando para o Samba Enredo de 2027? Não, mas a gente está de férias. A gente precisa dar uma pausa, né? Porque agora, como a gente... Né, eu falo que o capixaba ele é muito católico, né? Então esse período agora, que é o período da quaresma, nada se fala de carnaval, né? Tem muito esse respeito, né, aos dogmas da Igreja Católica. Então a gente dá essa pausa, né? Mas a gente vai começar a ter algumas reuniões internas, né, só para poder realmente fazer algumas pontuações de 2026, fazer alguns ajustes, né? Porque a escola foi campeã, porque ela... foi 100% perfeita. Não, porque não existe, né, 100%. A gente não atinge o 100% da perfeição. Mas a gente precisa fazer alguns ajustes e começar a conversar com a escola depois, saber o que a escola quer. Porque o primeiro passo é saber o que a instituição quer, o que a escola de samba quer fazer, né? Porque às vezes, igual o Léo falou, o Peterson chega para lá, quer falar sobre o meio ambiente. Mas quando eu já chego a falar do que... qual será a próxima ideia, né? Qual o caminho que a gente vai seguir, é porque a gente já teve uma reunião com a escola, então a escola já disse, já criou aquela diretriz, né? Aquele caminho, olha, queremos falar sobre isso, né? Como que a gente vai fazer? Aí agora é com vocês. Então a gente ainda não teve essa reunião, né? Tá todo mundo viajando ainda, retornando, né, do carnaval, né? Alguns estão de férias, né? Então quando a gente voltar lá para meado de março agora, a gente começa a ter nossas reuniões, né, para poder a gente definir aí o que vai ter, qual o caminho seguir para 2027. Se vamos deixar mais uma outra mensagem de reflexão, se vamos fazer mais algum enredo histórico, se vamos fazer alguma coisa da atualidade, né? Então a gente ainda não sabe ainda exatamente, mas já pode ser um spoiler isso aí, hein? Histórico, realidade, atualidade, né? Então a gente não sabe ainda. Mas a gente vai aguardar a reunião com o presidente, né, o Robertinho. Léo, que missão, hein? Histórico, missão. Atualidades, reflexão. Mais uma missão. Sempre é uma missão, né? Mais uma agora. Mais uma. Tereza teve a missão dela, agora a gente tem a outra, né? Adorei a conversa de vocês, parabéns pelo desfile, pela conquista, viu? E por trazer, né, a história, tornar a história do Espírito Santo popular, através da maior festa popular, que é do Carnaval. Exato. Porque Obrigado pelo espaço mais uma vez, Fernando. Antes de agradecer, eu falo, né, o Espírito Santo, a gente é muito rico de informações historicamente, até porque o Espírito Santo é o terceiro estado mais antigo do Brasil, então a gente tem muita coisa para mostrar, a gente é um produto comercial, e o Carnaval nos permite isso também, né? Lapidar o nosso produto para que ele possa virar um grande diamante e reluzir nos olhos da população, do povo, né? Então eu acho que mais outra dica aí, tá vendo, né? Eu já captei essa dica. Né? Então, porque eu falo, né? Eu sou muito capixaba, né? Assim, eu sou muito defensor, né, do meu estado. Eu já trabalhei no Rio de Janeiro, mas engraçado que quando eu trabalhei no Rio, quando eu cheguei, eles perguntaram o que esse capixaba veio fazer aqui. Aí eu disse, eu vim aprender com vocês. Eu não podia dizer nada mais do que isso, né? Não muito poderia, né, dar outra resposta. Mas eu acho que o nosso estado, a gente tem muita coisa para mostrar. É só ter um pouquinho de paciência e força de vontade de pesquisar, de buscar, né? Porque eu acho que a gente está no caminho certo. Quando eu falo a gente, é o Carnaval capixaba, né? A gente tem tudo para nos tornar uma grande potência de festa. Eu acho que crescer, não tem para onde crescer, porque a estrutura é aquela. Mas eu acho que a gente pode melhorar muito mais nosso conteúdo, a nossa beleza, a nossa plástica e fazer uma festa se tornar mais grandiosa que é. Tá bom? Eu que agradeço, muito obrigado pela atenção, oportunidade, né? E ter aí o veículo de comunicação para nos proporcionar a nos expressar, falar do carnaval, né? Falar das escolas de samba, né? Como política pública, social, essa responsabilidade que tem com as suas comunidades, né? Porque isso envolve sentimento, alegria, dor, emoção, né? A escola de samba é igual time de futebol, né? Tem aqueles torcedores fanáticos, meu filho, então não tem jeito. É assim que funciona, tá bom? Eu que agradeço mesmo, do fundo do coração. Obrigada.
Obrigada, Léo. Tudo de bom para você, Obrigado, hein? Fernanda. Tchau.